Olá, estamos no Market Minds, o micro podcast aqui do Mercado Ads, direto do festival Lions Cannes 2026. Eu sou o João Branco e hoje eu vou conversar com o Marcos Lacerda, vice-presidente de marca e comunicação da TIM Brasil. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, você, João? Obrigado pelo convite. Imagina, te liguei e você atendeu rapidinho, né, pra gente gravar. Tem que ser aqui. assim, tem que ser sempre assim, tem que estar sempre à disposição dos amigos. Rapaz, você tá há um ano mais ou menos lá na TIM, É você isso. trabalhou já com agências, né? Então uma carreira diferente. E você hoje tem uma cadeira que você cuida de quantos clientes, Marcos? São mais de 60 milhões de clientes Meu no Brasil inteiro, João. Deus É um do país, céu. uma comunidade grande. Como é que é a sensação de ter tanto cliente assim? Você sabe que eu acho que a sensação gostosa é porque a gente está no Brasil inteiro. E quando a gente consegue ter um volume muito grande de pessoas distribuídos por mais de 5.500 municípios no Brasil, a gente pode dizer com segurança que entende um pouco desse país, dos hábitos das pessoas, dos costumes, enfim. Acaba sendo um aprendizado diário, né? A gente fica muito atento a isso. Você falou de hábitos, costumes, imagino que você fique muito de olho nas preferências, nos usos. Você tem mais de 60 milhões de pessoas com um celular na mão, com uma linha de vocês, muita informação, né? O que você faz, Marcos, para você conseguir usar toda essa informação para melhorar a satisfação do seu cliente, o seu conhecimento sobre eles? Bom, primeiro, eu fico angustiado. Esse é o primeiro sentimento. É tanta informação que realmente traz um certo sentimento de angústia, porque quando a gente começa a mergulhar com o intuito sempre de fazer o melhor para os nossos clientes e tentar atrair o maior número possível de pessoas também que estejam nas concorrentes, a gente percebe o potencial que tem de uso dessa informação, mas ao mesmo tempo essa angústia de saber quais serão as nossas escolhas, né? O que a gente vai prestigiar ou privilegiar primeiro para poder trabalhar com qualidade. A gente tem hoje condição de acompanhar a pessoa praticamente 24 horas por dia, porque eu não conheço quem hoje desliga o celular. Verdade. Né? Praticamente uma parte ali do nosso corpo que fica com a gente o tempo todo, a gente deixa ligado ali para carregar. Então, com isso, a gente consegue também acompanhar, dentro de um determinado segmento, quais são os aplicativos que as pessoas estão usando, quanto tempo elas estão ficando, onde elas se interessam mais, quem começa uma jornada e sai ou quem fica mais tempo. A partir daí você começa a traçar também uma régua de comunicação que você é craque e conhece bem, para que exista uma conversa com as pessoas e não uma interrupção o tempo todo. Então acho que o dado ele serve muito para a gente construir uma conversa que seja relevante na vida das pessoas e não simplesmente para a gente ter a informação lá e ficar guardada. Né? Então você usa o dado para deixar a comunicação mais relevante, porque quanto mais você sabe do seu cliente, mais você consegue aperfeiçoar, direcionar e falar a coisa certa para a pessoa certa. E você consegue ir até no nível de saber qual aplicativo a pessoa usa, o que ela abre, vai nesse nível aí. Obviamente de uma maneira anonimizada, claro. Mas você consegue segmentar as pessoas. A gente consegue com isso também fazer as ofertas para os nossos clientes que nos parecem ser as mais interessantes, porque uma vez que a pessoa está ali naquele aplicativo mais tempo, curtindo, fazendo ali a usabilidade que ela quiser, a gente entende também que ali tem uma possibilidade de negócio, além de comunicação muito interessante. Eu acho que hoje uma operadora de celular, ela está presente na vida das pessoas e ela traz junto tudo que a pessoa quer, todos os desejos que ela tem ali dentro, né? Os aplicativos, seja aqui o Mercado Livre para fazer aquela compra e entregar no mesmo dia, ou seja para qualquer outra coisa, enfim, como entregar um sanduíche no McDonald's na nossa casa. Então, o nosso desafio é colar nesses momentos de interesse, de desejo das pessoas para que a operadora seja esse viabilizador. Né, para que não seja simplesmente uma commodity que está ali, mas que seja também parte daquele momento de solução ou de compra ou de desejo que a pessoa tenha. Quando você fala em não ser uma commodity, gosto muito desse tema, tá? E eu sei que no seu mercado é muito comum a gente ter uma marca que tem a tentação de só ficar comunicando gigabyte preço, gigabyte preço, gigabyte preço. É isso aí. Né? Seu cliente, ele não compra só gigabyte preço, né? Ele compra o quê, no seu ponto de vista, Marcos? Quem vai lá e fala, olha, na verdade eu quero comprar um produto de vocês, está comprando o quê? Eu acho que a pessoa está comprando o fator principal da vida hoje, que é a digitalização. Né? Já foi o acesso, já foi a conectividade, mas hoje a pessoa está comprando a possibilidade de fazer parte desse mundo digital tão dinâmico e que sem ele praticamente a gente não consegue mais
viver. Quando a gente fala de Brasil, o Brasil é um país enorme, né? O Brasil é um país com muitas diferenças. Então, às vezes, uma coisa que acontece em determinada região é muito diferente de outra região. Então, a gente precisa estar muito atento para não só pensar de uma maneira macro, o que a brasileira ou o brasileiro querem como operadora, mas o que cada brasileiro naquele lugar está querendo e por que está querendo aquilo. São diferenças muito grandes. Quando a gente pega uma cidade como São Paulo, existe já um nível de digitalização muito alto. Quando a gente vai para uma cidade mais distante, isso não acontece tanto. A pessoa já está conectada, mas ela não tem o acesso digital que eventualmente uma pessoa de São Paulo tenha. Então a gente consegue ver interesses diferentes, desejos diferentes e tenta atuar de maneira regional e segmentada para atender essa demanda. Então vocês fazem coisas diferentes por público, por região e tem uma diferença grande na forma como você faz marketing, é isso? Os produtos que você oferece, os preços, a abordagem, o que muda mais de uma região para outra? Olha, João, você sabe que não é fácil, você trabalhou muitos anos nesse mercado executivo, não é fácil você criar produtos ultra segmentados. Numa empresa muito grande, com 60 milhões de clientes, é difícil você conseguir ser ali, né, muito preciso para uma base pequena. Mas a gente tem tentado fazer isso sim. Então, eu vou te dar um exemplo do BBB. Nós patrocinamos o BBB, foi um endereço de audiência importantíssimo para a marca, fez muito bem para a marca, mas o que a gente mais queria, na verdade, era poder participar das conversas por meio desse endereço. Boa. E as conversas, elas foram muito diferentes no Brasil inteiro, não só pelas torcidas, pelas preferências, mas pelas reações também de cada pessoa em determinado lugar. Então, a gente simultaneamente foi construindo uma plataforma de creator. Hoje a TIM tem mais de 50 mil creators nessa plataforma, divididos e representados por vários DDDs no Brasil, com competições e com coisas que se somam entre eles. E a gente consegue ver que determinado aplicativo tem mais interesse em determinada região, determinado outro aplicativo tem interesse em outra região. Então a gente vai combinando as nossas ofertas com esses desejos, vamos dizer, ultra segmentados. Não é fácil, mas eu acho que a TIM, por ser uma empresa rápida, ágil, até porque as nossas concorrentes são muito potentes também, então a gente tem que ficar muito esperto o tempo todo. Eu acho que a gente tem conseguido trazer esse olhar mais próximo das pessoas. Assim, boa, sabe? Vira até uma diferenciação, né? Agora, você falou de uma plataforma nova de creators, estou entendendo também que vocês estão fazendo testes, vocês estão descobrindo formas novas de fazer marketing. Vocês testam muita coisa, Marcos? A gente testa, assim, a gente partiu de um movimento do deslocamento da confiança, né? As pessoas já confiaram mais em instituições e hoje confiam mais em pessoas. Então, partindo desse insight, a gente resolveu ter um grupo de pessoas falando sobre a TIM maior do que nós tínhamos. É óbvio que a marca continua falando sobre si própria e isso faz muito bem. Mas é importante também você ter pessoas com alto poder de engajamento, não necessariamente aquele influenciador que tem milhões de seguidores, mas aquela pessoa que tem ali poucos milhares de seguidores, mas com muita credibilidade, né? Com autoridade para falar sobre aquele tema. Então essa plataforma, ela recebe muito bem essa economia criativa, a gente desenvolve ali uma conversa muito boa, a gente consegue se aprofundar mais na cultura popular. O Brasil é um dos países que mais prestigia a sua própria cultura popular e, de novo, já que a gente está em junho aqui, a festa junina de Pernambuco é muito diferente da festa junina do Rio Grande do Sul. E a gente também consegue, com isso, ter uma conversa melhor, mais fluida. A partir daí a gente conhece o que fazer, como perguntar, como estar próximo das pessoas. Então a gente sim faz pesquisas semanais com determinados grupos de pessoas para entender não só se aquela comunicação que eventualmente a gente queira fazer, ela faz sentido, mas também como é que as pessoas estão recebendo os nossos produtos, as nossas ofertas, o que diferencia, o que ela não gosta, o que ela prefere. Então virou um grande laboratório, está sendo muito divertido. Para mim está sendo uma descoberta incrível. Que legal, você falou aí de pesquisas, de dados. Eu imagino que você tenha um universo de números e tabelas e dashboards e gráficos para você olhar, mas ao mesmo tempo eu sei que você é uma pessoa de comunicação, de criatividade. Quando os dados dizem uma coisa e a intuição diz outra, Marcos, o que você faz? Como o meu chefe é muito legal, eu tenho ido mais para o lado da intuição. O BBB foi uma escolha baseada em intuição. Os dados das últimas audiências, ou enfim, das últimas conversas que nós tínhamos, não eram dados que nos incentivavam a colocar um investimento tão grande num período razoavelmente curto. Mas a gente entendia que a TIM tinha que participar mais da conversa. A gente não tinha dados suficientes para ver o quanto essa conversa
poderia converter mais do que distribuir o investimento de uma forma mais tradicional. E ali valeu a intuição, o entendimento de que esse deslocamento da confiança está indo para esse lugar, né? As pessoas querem ouvir cada vez mais pessoas e a gente queria entender. É uma aposta difícil, porque afinal de contas tem consequências, mas eu acho que o Griselli, que é o CEO da TIM, entendeu que precisava ter algo diferente para que a empresa também pudesse participar. Não foi uma decisão da área de comunicação, sabe? Foi uma decisão da TIM. Então, a área de tecnologia se preparou, a área de produto, oferta, a área de vendas, a empresa inteira entendeu que tinha ali um potencial muito grande, desde que a gente trabalhasse junto e desde que a gente pudesse fazer essas ofertas ultra segmentadas, coisa que não era muito o padrão, vamos dizer assim, de aplicação do dia a dia da TIM. Então, eu acho que a intuição, no final das contas, com uma boa base de experiência também, ela traz ainda um poder capaz de enfrentar os dados. Eu acredito nisso. Temos que combinar o melhor dos dois mundos, né? É isso, sempre, né? Marcos, adorei ter você aqui. Deu vontade de conversar com você muito mais. Obrigado, João. Poxa. Esse aqui foi o Market Minds, o micro podcast do Mercado Ads, aqui direto do Festival Internacional Cannes Lions 2026. Se você gostou dessa conversa, se inscreve aí no canal, olha os outros conteúdos que eles estão muito legais, tá bom? Marcos, obrigado, viu? Obrigado, viu, João? Um abraço. Obrigado, Mercado Livre.